Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? Falando aí da música cristã, música evangélica, não é isso? Estou aqui tomando meu cafezinho e gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Falando desse moço aqui, ó. Estou aqui ouvindo o disco dele, ó, o CD dele, ó. Samuel Lima. Samuel Lima, para quem não sabe, é um saxofonista evangélico. Eu queria deixar claro aqui que esses vídeos que eu faço e posto é para que haja conhecimento do povo, né? Conhecimento das músicas evangélicas, dos artistas evangélicos, das bandas, grupos. Essa é a intenção, não é? Muita gente esquecida, muita gente que ficou para trás aí, que ninguém sabe que existe. A gente, na intenção desse canal, resolvemos trazer esses artistas para serem conhecidos, esses artistas para que o público em geral possa conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho da história da música evangélica, dos artistas, dos cantores que ainda estão aí até hoje. Samuel Lima mora nos Estados Unidos, ou pelo menos na época do lançamento desse disco, ele morava nos Estados Unidos. E esse disco aqui, ele traz algumas curiosidades. Ele traz 12 faixas, entre músicas tradicionais, como Grande És Tu, Tu És Fiel Senhor. Ele gravou aqui Via Dolorosa, que é uma música conhecidíssima. Gravou também uma música conhecidíssima do João Alexandre, Essência de Deus, que é uma música que tocou muito aí no nosso meio, né, no meio evangélico. E traz também uma música que a Aline Barros também gravou, um grupo de São Paulo gravou, Som Maior. Jesus Cristo Mudou Meu Viver também, que é uma música muito conhecida no meio evangélico. Agora, esse disco ele tem algumas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é que o Pedro Braconô, que é tecladista do Rebanhão, né? Não sei se vocês conhecem, quem conhece aí a banda Rebanhão, né? O tecladista lá, um dos fundadores do Rebanhão, o Pedro Braconô, ele faz produção de 2 músicas aqui e ele também participou da mixagem e masterização no RB Studio, no Rio de Janeiro, que eu acredito que seja o estúdio do próprio Pedro Braconô. Além de outros também, né, artistas aqui, eu quero também destacar que ele gravou o Samuel Lima gravou aqui Maravilhoso, que é uma música do Jorge Guedes e do Alexandre Rangel, que são componentes do grupo Canto da Terra, um grupo aí do Rio, outro grupo evangélico que eu vou trazer também aqui, disco deles. E essa composição é do Canto da Terra, do Jorge Guedes e do Alexandre Rangel. É uma música lindíssima. E, inclusive, o Jorge Guedes, né? Jorge Guedes e Alexandre Rangel. O Jorge Guedes é tecladista do Canto da Terra, toca nesse disco aqui também. E o próprio Jorge Guedes fez o vocal, back vocal, e ele é o arranjador. Ele é um dos arranjadores vocais desse disco aqui, porque esse disco é instrumental, mas tem backs, né? Tem partes que tem vocal. E ele que foi o arranjador aqui desse disco, né? Do back desse disco, além de ter tocado teclado em algumas faixas aqui, né? Principalmente na faixa a qual ele é autor, né? Que é aqui a faixa, que é a faixa 10, né? É isso. Então, é aqui o Samuel Lima, Inspiração e Fé é o nome desse disco aqui.
E ele traz essas curiosidades, né? Além de que esse disco foi gravado em vários estúdios diferentes, algumas faixas num estúdio, outras em outros. Por exemplo, o Grandioso És Tu e Tu És Fiel Senhor, que são duas músicas tradicionais, foi gravado em Los Angeles, no Sonora Records, né? Outras canções aqui que foram gravadas no Rio de Janeiro, no Nosso Som, estúdio Nosso Som, e o engenheiro foi o Edinho, que é engenheiro de gravação aí de muita gente. Conheci ele no estúdio Hit, lá na Rua da Quitanda, número 3, no Rio de Janeiro. Ele estava lá no estúdio, numa ocasião que eu fui lá visitar o estúdio. Inclusive, tinha um grupo lá gravando, e a gente teve lá nessa ocasião, já falei isso aqui um pouco. E foi lá que eu conheci o Edinho. O Edinho é um grande produtor, um cara que saca muito aí de estúdio. Ele que gravou essas faixas aqui, Via Dolorosa, Nome Sem Igual, Razão do Meu Cantar, que foi gravada nesse estúdio aqui, Nosso Som, no Rio de Janeiro. Essência de Deus, Jesus Cristo Mudou Viver, Maravilhoso, É ao Meu Redor, foi gravadas no R&B Estúdio, em 96, no Rio de Janeiro também, e aí a engenheiro de gravação foi o Pedro Braconô, como eu já citei aqui. Ninguém Tem Amor Igual, ela foi gravada no Gente em Liberdade, Cidade do México. O engenheiro de gravação foi o Juan Ramón René. Foi gravada em 95. Então, essa faixa exclusivamente foi gravada no México, né? No México. Quero Levantar as Minhas Mãos e Ó Que Câmbio, gravadas nos estúdios Ben Izer, em 95, em Los Angeles, Califórnia. O engenheiro foi o Vitor Hugo Flores. E, como eu já falei, mixagem e masterização, Pedro Braconô e Ronaldo, no R&B Estúdio, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, esse disco ele traz vários estúdios, né, onde foi gravado, e é um CD muito, muito, muito interessante. Aqui a parte de trás, ó, para vocês verem aí, ó, Samuel Lima, um disco instrumental que não é muito comum no nosso meio, né? No meio evangélico não existe muitos artistas instrumental, né? Mas Samuel Lima é um deles. Zé Canuto, também saxofonista muito conhecido no nosso meio, gravou para muita gente, como Samuel Lima também. E eu trago aqui esse disco. Para a curiosidade de vocês, eu trago aqui esse disco, aqui a parte de trás, ó, já mostrei para vocês aí. Eu trago aqui esse disco, que está no fundo aí tocando, desse saxofonista cristão, Samuel Lima. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um artista, porque, na realidade, a intenção desse canal é exatamente essa, é trazer artistas para o conhecimento do público, às vezes artistas até que nem estão mais na mídia, né? Não lançam mais singles, nada, mas é importante a gente trazer aqui porque é a história da nossa música, a história da música cristã passa pelo talento desses artistas aí, né? Então, vários, eu quero até aqui mostrar aqui, ó, aproveitar a oportunidade para mostrar esse disco aqui do Rebanhão, aonde tem aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui é onde eu tô com o dedo aqui, ó, é o Pedro Braconô, que é tecladista do Rebanhão. Esse disco aqui é um disco do Rebanhão, e que produziu algumas faixas aqui e fez a mixagem e masterização desse disco aqui do Samuel Barbosa. Pedro Braconô também é produtor, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos.